Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Juliana, sou médica generalista e toda semana aqui eu trago assuntos relacionados à saúde e bem-estar. Eu vou falar sobre como o estilo de vida é uma ferramenta extremamente valiosa quando a gente fala em prevenção e tratamento do diabetes. Bom, como o estilo de vida aborda muitas áreas, eu vou falar especificamente sobre atividade física. E para começar, é muito importante a gente entender o que é o diabetes. O diabetes é uma condição crônica, né, do metabolismo que afeta como o nosso organismo lida com a glicose, né, o açúcar que circula ali no nosso sangue e que é o que dá energia para a gente, para o nosso organismo funcionar. Comumente, a gente pode simplificar e falar que a gente tem o diabetes tipo 1, é quando o corpo não produz nenhum tipo de insulina, e o diabetes tipo 2, quando a gente tem principalmente o que a gente chama de resistência à insulina, ou seja, há uma produção pequena, mínima, ou até mesmo tem uma produção normal, mas o organismo ali não consegue utilizar essa insulina de forma adequada. E é aí que o estilo de vida vai fazer grande diferença. Eu trouxe aqui algumas considerações da Associação Americana de Diabetes, que é referência no assunto mundialmente, e ela cita não só o tratamento medicamentoso para essa doença, mas também como o estilo de vida saudável é uma ferramenta extremamente importante e que vão ser aliados ao tratamento medicamentoso, que vai trazer grande benefício para o paciente que tem essa doença. Porque, gente, aqui a ideia, quando a gente trata o diabetes, é a gente diminuir os danos que ele causa ao longo da vida, já que as pessoas normalmente têm ali um diagnóstico muito cedo, quando a gente fala em diabetes tipo 1, ou diabetes tipo 2 ali por volta dos 45, 50 anos, e pensar que ele vai viver aí pelo menos 20 ou 30 anos com essa doença. Então, falar um pouco de atividade física e diabetes é a gente falar que esse pilar do nosso estilo de vida, ele não serve só para tratar, mas ele serve também para prevenir e até mesmo adiar o início dessa doença. Os exercícios regulares, o que eles fazem? Eles melhoram essa resistência à insulina e ajudam a controlar os níveis de açúcar no nosso sangue. A recomendação para o paciente que é portador de diabetes ou até mesmo para quem quer prevenir é igual a de todo mundo: 150 minutos por semana de exercício aeróbico de intensidade moderada e vigorosa, distribuídos aí pelo menos 3 dias na semana. Uma coisa que aqui é interessante, não ficar mais de 2 dias sem treinar. Atividades, por exemplo, como caminhar, correr, nadar, dançar, andar de bicicleta, acho que são ótimas opções quando a gente pensa em exercícios que vão modificar aí o curso do diabetes na sua vida. Mas você pode dizer assim, poxa, eu sou um paciente que sou portador de diabetes, mas eu não tenho tempo para treinar, como a grande maioria das pessoas. Alguns estudos, eles recomendam que o mais importante do que a gente se dedicar a fazer exercício físico é a gente tentar diminuir o comportamento sedentário. É óbvio que essa atividade, essa recomendação que eu dei é o ideal, mas quando a gente não consegue o ideal, a gente busca pelo menos aquilo que a gente consegue fazer. E como que a gente diminui o comportamento sedentário aí ao longo do nosso dia a dia? Então, assim, diminuir o tempo sentado é um exemplo disso. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, levantar pelo menos a cada 40 minutos já demonstra que melhora o metabolismo da glicose. Além disso, caminhadas rápidas ali de 5, 6 minutos todos os dias podem, inclusive, aumentar em 4 anos a expectativa de vida. E além dessa recomendação da atividade aeróbica, a gente também tem a recomendação do treinamento de força, de levantamento de peso, por exemplo, ou com o próprio peso corporal, que é altamente recomendável para o paciente que tem diabetes, pelo menos 2 vezes por semana. Isso ajuda a aumentar a massa muscular, aumentar a massa magra, diminuir o teor de gordura e melhora ainda mais a sensibilidade à insulina no organismo. Mas a pergunta que eu mais recebo assim todos os dias relacionada a esse tema é assim: existe alguma diferença de fazer treino de força, treino anaeróbico ou treino aeróbico para o paciente que tem diabetes? Ou a sequência? Treino, faço o que primeiro? Faço esteira ou vou para musculação? É claro que no longo prazo, os benefícios, eles são incríveis para todo mundo, mas assim, a depender do estágio da doença ou como que a pessoa está lidando com aquilo, né, adaptação de medicamentos ou de insulina, tem algumas estratégias que podem ser mais benéficas. O exercício aeróbico, por exemplo, como a natação, ciclismo, corrida,
ela tende a diminuir o açúcar no sangue por conta do tipo de treino mesmo, né? Da fisiologia daquele exercício. Já o treino de força, ele tende a aumentar um pouquinho a glicose no músculo. Mas assim, gente, não vai falar que eu disse que musculação piora o diabetes, tá? Eu não tô falando isso. Isso é principalmente para pacientes que têm diabetes tipo 1, por exemplo, que tem ali um risco de fazer hipoglicemia. Então, o ideal é sempre a gente começar com treino de força e depois vai para o treino aeróbico. Isso é uma ótima estratégia. Para quem tem diabetes tipo 2, por exemplo, que não tem uma variação ali de glicose muito significativa, essa ordem pouco importa. Aí vai depender da adaptação da pessoa, de como você combinou, de como que o seu educador físico, o seu fisioterapeuta prescreveu ali o exercício para você. Porque, gente, o que realmente vai fazer a diferença é o exercício regular, fazer todos os dias, a quantidade certa e o ideal para você. Bom, pessoal, então aqui foram algumas recomendações de estilo de vida, né, principalmente de atividade física, para o paciente que é portador de diabetes. Adotar hábitos saudáveis pode realmente transformar o curso dessas doenças crônicas e eu digo mais, pode inclusive preveni-las. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui se você é portador de diabetes, como é que você faz para praticar atividade física, ou então encaminha para alguém que você conhece que tem diabetes, que tem dificuldade de inserir atividade física aí ao longo do dia, porque realmente isso vai fazer toda a diferença. Bom, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.